responsável pela avaliação. Porém, essa avaliação, muitas vezes, ela necessária se faz com a presença de um profissional técnico especializado, que possa, de certa forma, dar uma quantia devida e precificar o bem ou objeto da penhora, seja bem móvel, imóvel, seja utensílio doméstico, joia, semovente, enfim. Temos a avaliação como forma de dar um valor justo, um valor, desculpa. Deixa eu ver aqui. Leandro, verifica se o teu telefone ou seu aparelho talvez esteja, se for telefone, tem que colocar no Viva Voz, senão fica baixinho. Verifica, por favor, meu amigo. Tá normal aqui para mim, tá? Boa noite, professor. Normal? Boa noite, Robson. Obrigado. Leandro, se você tiver pelo telefone, coloque então no alto-falante como Viva Voz, senão o som fica realmente muito baixo. Me avisa aí, por favor, Leandro, vou te esperar. Melhorou então, Leandro? Show, beleza. Enfim, como eu estava falando aqui anteriormente, então a aula de hoje, os colegas estão entrando agora, deixa eu repetir, porque tem alguns colegas que entraram depois. No caso aqui, a Sara entrou depois também, o Eliomar. Professor. Deixa eu ver. Oi, pois não, Robson? Pegando um gancho do que o senhor mencionou, baseado naquele fato que, mesmo que haja um pássaro, um animal assim, de estimação que seja precioso o valor dele, também entra nesse contexto? Desculpa, um pássaro, que eu não consegui entender o restante. Valioso, né, que a família tenha, a pessoa tenha, ele também pode Sim. ser dado como prestação, né? Pode. O que acontece? É muito comum, a gente sabe aí, ter essas exposições ou até campeonatos, né? Onde pássaros, eles acabam competindo entre si e esses pássaros, como semoventes, têm um valor de mercado e muitas das vezes o oficial de justiça que irá proceder lá com o ato de penhora, ele não tem essa condição técnica de avaliar realmente esse bem, no caso semovente. E aí, por exemplo, nesse caso, Robson, o juiz poderá nomear, vamos ver isso agora, dos artigos 870 a 875, o juiz poderá nomear um especialista. Para quê? De repente, qual seria um especialista? Eu confesso que eu nem sei qual seria o especialista. Vamos chutar aqui. Imaginemos que a gente tenha, de repente, uma associação de criadores de pássaros, não sei, alguma, de repente, associação que promova eventos, concursos, alguém que tenha essa... Assim, mas confesso que essa eu fiquei meio sem ter o que falar, mas acredito que seja alguém assim especializado que tenha essa prática, né? Essa vivência aí de participar de eventos, concursos. Enfim, é mais ou menos isso, meu amigo. Um expert na matéria, né? Exatamente. Eu só não consegui, porque aí já foge da minha alçada. Mas realmente, o caráter é esse mesmo, Robson, é você ter alguém que tenha propriedade para dar o valor devido àquele bem, para evitar que seja, de repente, uma adjudicação, de repente, com valor inferior ou até superior, na verdade, uma arrematação de valor muito abaixo, no caso de um leilão judicial. Então, é uma forma de você dar uma qualificação, vamos dizer assim, naquele ato de avaliação. Obrigado. Nada. Enfim, então, continuando com o pessoal que está chegando aí, essa avaliação, então, com previsão nos artigos 870 a 875, eu fiz já para vocês uma atividadezinha rápida, falando sobre o tema. Eu vou até, mais uma vez, repostar aqui no chat, nosso bate-papo. E aí, nessa nossa última atividade, hoje encerraremos o nosso conteúdo programático, que tange a avaliação de bens, no caso, na execução. E aí, na semana que vem, lembrando aqui que nós temos o feriado do dia 20, feriado zumbi. Então, na quinta-feira, dia 19, é a nossa última aula antes da avaliação, que, salvo me engano, é no dia 26 de novembro, a quinta-feira. E aí, então, no próximo dia 19, quinta-feira, aí avisa os colegas que eventualmente não possam assistir, de repente vocês gravem e passem para eles, que vão fazer uma aula direcionada, como a gente sempre fez aqui, fizemos no semestre passado, não, na primeira avaliação passada, aquela aulinha de revisão de todo o conteúdo, direcionando vocês aqueles pontos, os artigos a serem estudados para a segunda avaliação.
Então, quinta-feira, dia 19, por favor, façam uma forcinha, não faltem, ou aqueles que não puderem vir, peçam aos colegas que enviem a gravação da aula, que vai ser uma aula destinada ao nosso conteúdo que irá cair na prova. E hoje, a gente vai encerrar aqui a nosso semestre como forma de conteúdo programático, lembrando que depois da segunda avaliação, temos, eu não sei se tem alguém aqui com esse problema, temos a prova repositiva e após a prova repositiva temos o exame, que seria, na verdade, aquele momento para aqueles colegas que eventualmente não atingiram a média 7 da primeira e segunda avaliação. Espero aqui, certamente, que acredito que não tenha ninguém, e assim eu espero, porque a turma aí me tem dado um resultado muito positivo. E assim vamos. Enfim, desculpa aqui, estou falando demais, tem uma atividade aqui, vou até compartilhar com vocês aqui na tela, caso alguém se sinta mais à vontade. Facilita também. Vou compartilhar aqui, rapidinho. Isso, pronto. Então, estamos compartilhando com vocês aqui o nosso exercício, atividade de hoje, que tem como ponto aí de estudo, como nós falamos anteriormente, a avaliação de bens na execução, avaliação dos bens objeto de penhora na execução no processo civil. Perfeito? Deixa eu ver aqui, eu estou liberando todo mundo de gravação. Eu acho que eu já liberei. Boa noite, Yasmin, tudo bem? Acabei de postar aqui para vocês, compartilhando a tela, uma atividadezinha sobre a avaliação de bens, nossa última atividade, nosso último conteúdo programático. Aí verifique com cautela os artigos 870 a 875 do CPC. Então, acho que eu já permiti todos aqui. Bom, se eu fiquei devendo alguém aqui liberar a gravação, por favor, me avise que eu verifico. Pronto, repetir aqui para Yasmin. Tem também a Marilene entrando agora. Isso. Enfim, dá alguns minutinhos para vocês. Daqui a pouco a gente entra de volta aqui, fazendo a correção e finalizando o nosso semestre. Beleza? Qualquer coisa, por favor, fique à vontade de me chamar.
Professor, boa noite. Opa, boa noite. Então, sobre esse assunto do advogado, só para acrescentar um pouquinho mais ao debate aí, que eu até fui dar uma pesquisada aqui em relação ao que houve de resposta, em que condição o advogado estava no processo. O senhor tinha até lido aí, né? E ele estava como assistente de acusação e também tinha uma outra advogada. Perfeito. Nesse caso aí, ele como assistente de acusação aí não é um caso excepcional? O senhor acha que mesmo tendo outro advogado, a audiência deveria ser suspensa? Olha, Alex, eu entendo que sim. Até porque a audiência virtual, ela tem sido realizada por uma questão atípica, porque, na verdade, a audiência tem que ser presencial. E aí, no caso em que pese ter mais um advogado no processo, será que a estratégia desses dois advogados, desse assistente e da outra advogada, a doutora Vivian, talvez não fosse para ele realizar a audiência, que ele tinha se preparado e ela ficaria como outra parte da tese jurídica, por exemplo? Então, eu penso muito sobre isso e não vejo motivo pelo qual, a não ser que fosse talvez uma, uma ação que versasse sobre direitos alimentares, aí eu seria realmente contrário ao advogado. Ele poderia muito bem ter pedido seu colega, mas é uma questão que envolve ali a justiça militar. A gente sabe que o direito penal militar, por exemplo, é muito específico. E talvez a advogada lá, colega dele, não tivesse, de certa forma, uma técnica para a realização daquela audiência. Então, por isso que eu acho que o fato dele fazer do hospital, eu acho que demonstra claramente que a presença dele era imprescindível e que a sua colega poderia não estar apta à realização, no caso técnica, daquela tese defendida pela parte que eles representavam. Que, na verdade, essa questão meio de assistente de acusação, né, como o processo aí seria titularidade do MP, não é visto com bons olhos, né, vamos dizer assim. Eu acho que justamente por isso aí o juiz forçou a sequência da audiência, né? Até porque assistente de acusação, até em caso de recurso, depende do MP se vai se pronunciar ou não. Fica meio limitado, né? É uma questão realmente é meio polêmico. Assim, Alex, eu talvez, partindo aí da tua fundamentação, a gente pode imaginar que o juiz poderia adiar e talvez até, de certa forma, punir os dois advogados, em que pese ele estar aí nitidamente acamado e com comprovação médica do estado de saúde respiratório, ele poderia até punir a outra advogada no que tange a uma tentativa de procrastinar com o processo. Mas daí a permitir um advogado fazer uma audiência, abrir um vídeo e participar de uma cama de hospital, o risco é você abrir um precedente para que juízes desconsiderem, até mesmo quando for apenas um único advogado. Imagina um processo civil ou um processo penal de ação penal privada, por exemplo. E aí, você, com esse precedente da realização de uma audiência dentro de uma cama de hospital, eu acho que é muito perigoso. Essa é a minha opinião, mas você tem uma certa razão. Eu estou entendendo, professor. Que a questão, eu não sei nem se eu devo falar isso, né? Que realmente ele aparecer no vídeo aí da cama do hospital choca realmente a opinião pública. Só que vamos falar na área que o senhor atua, no direito civil. Se o advogado que vai presidir a audiência, né, nesse campo aí, é subestabelecido, né? Subestabelecido. Mas ele não pode ir. O advogado que é titular da ação tem que comparecer, sob pena de ser responsabilizado aí do prejuízo da audiência? Sim, sim, com certeza. Na seara Com certeza. civil. Então, nessa seara, eu até entendo que realmente é um ramo específico, mas como assistente de acusação, eu acho que é meio que irrelevante, porque o interesse aí seria titularizado pelo MP. É uma questão meio complexa, professor. Eu sei que o tema é complicado. Sim, sim. Inclusive, Alex, eu vou até mencionar aqui, não é minha opinião, mas eu também hoje escutei muitas pessoas falando, esse advogado, de repente, se ele tivesse realmente problema de saúde, ele nem deveria ter participado.
ele depois peticionasse requerendo a nulidade da audiência, mas ele quis, alguns falando, não sou eu, ele quis aparecer numa mesa aí numa cama de hospital. Então, assim, existem várias hipóteses. Eu não estou aqui descartando nenhuma, não, Alex. Então, professor, é justamente em cima disso aí, que se ele não aparece como assistente de acusação, o processo segue normalmente, não depende dele. Ele está ali simplesmente para respaldar e ir numa omissão aí do MP se pronunciar. É justamente em cima dessa linha de pensamento aí que realmente foi chocante o cara aparecer na audiência, mas vida que segue. Cada um com a sua cabeça, né, professor? Então, Alex, eu vou ser bem sincero, eu não faria isso. Eu, caso tivesse um problema de saúde e tivesse feito um requerimento indeferido pelo juízo de adiamento dessa audiência, eu não teria realizado. E, passada a audiência, eu iria sustentar. Nesse caso aí, cabe até um agravo de instrumento, que é uma decisão interlocutória, a decisão do juiz que, de certa forma, impede impede o adiamento requerido pelo advogado de uma das partes. Eu levaria ao tribunal para que o tribunal analisasse se a minha condição de saúde realmente me permitiria esse adiamento da audiência ou não. Eu não faria essa exposição. É em cima desse tópico aí que eu acho que, de repente, ele perderia, professor, porque para declarar essa nulidade aí teria que ter prejuízo. E o réu não tem prejuízo nenhum, porque nesse polo aí já teria o MP, com toda a força estatal. É justamente em cima desse ponto que não estou desvalorizando nenhuma outra tese, só estou falando que em cima desse ponto, a presença dele lá ou não, eu particularmente acredito que não representaria tanta coisa. Entendi. Assim, Alex, eu vou me recolher aqui a minha insignificância na esfera processual penal. Aí só me dá um tapa sem mão. Não, por favor, pelo contrário. Porque, assim, vou ser bem franco, eu, quando digo minha insignificância, na esfera processual penal, porque eu não atuo nessa área e confesso a vocês que a última vez que eu estudei direito penal, vou falar o ano para vocês aqui, foi no ano de 2002, ou seja, 18 anos atrás. E aí eu não me sinto à vontade talvez o professor Zé Carlos, o professor Ronald poderiam dar uma opinião mais técnica. A minha, certamente, vai muito para o lado político da OAB nesse momento, no que tange a seccional de São Paulo se manifestar sobre esse absurdo de permissão. Agora, quanto à conduta do advogado, a gente pode aí dialogar, eu acho que a sua ponderação é bem pertinente, esse olhar que você traz da irrelevância, muitas vezes, da presença ou não dele quanto assistente, tendo ainda uma advogada principal no processo, que subestabeleceu, enfim, aí você tem uma certa razão. Mas, assim, me perdoe, não estou falando por você. Você tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso, não tenha dúvida disso. Isso, professor. Acabou até o assunto, professor. Obrigado aí por deixar eu dialogar. E vamos para a matéria. Vamos para a matéria que os minutos estão se passando. Eu sei que o senhor é da área civil, né? E realmente o senhor não deve gostar muito de direito penal, não. Mas o senhor comentou aí que entraria com agravo de instrumento, né? Eu não sei se... se fosse processo civil. Exato. Isso que eu ia comentar, porque no processo penal não temos agravo de instrumento, essa figura, né? Seria o recurso em sentido estrito. Recurso de a não ser que na área militar tenha, né? Na esfera militar, mas eu não conheço. Olha, Márcio, eu confesso também que eu já tenho uma certa ignorância jurídica no direito penal e processo penal. Se tratando de penal e processo penal militar, olha, confesso que aí o meu analfabetismo realmente ele vai elevar uma potência terrível. Inclusive, aqui em Campo Grande, nós temos na UAB uma comissão de direito militar. E temos 2 advogados especialistas, mas os 2 advogados que hoje atuam nessa seara penal militar, eles foram militares. Estão aí na reserva e hoje são advogados. Para você ver assim, o caráter tão essencial que é a justiça militar para aqueles que, de certa forma, militaram lá quanto servidores e hoje são advogados. Mas também confesso, Márcio, que eu desconheço. Eu vou até perguntar a eles sobre essa questão. Foi até bom você me lembrar. Vou mandar mensagem aqui para eles. Assim que eles me responderem, eu passo para vocês, porque eu também quero aprender um pouquinho. Porque disso aí, meu amigo, sou um zero à esquerda.
Os recursos são os mesmos da área penal, os recursos são os mesmos. São os mesmos? Mas é da área penal. Agravo não caberia, não. Não nesse momento. Não nesse momento. Assim, eu desconheço mesmo se existe alguma interposição de recurso em face de decisão interlocutória no processo penal ou penal militar. Vamos perguntar quem sabe que é melhor. Vamos nos ater ao processo civil, né? É melhor. Aqui eu sei um pouquinho mais. Aqui eu consigo ainda enrolar vocês um pouco. Lá tá terrível. Vamos já. Mas, lembrando, vocês me olham como processo civil, mas a minha paixão é processo trabalho, tá? Vou deixar bem claro aqui. Minha formação trabalhista. É porque o processo trabalho que vocês terão ainda, a gente é obrigado a aprender o processo civil e depois aprender as peculiaridades do processo trabalho, que usa o próprio Código de Processo Civil como fonte suplementar. Então, realmente, eu sou formado em processo civil, minha natureza é processual civil, mas a minha paixão certamente é processo trabalho. Vamos lá, então, meus amigos, vamos para nosso diálogo aqui, nosso debate, já 21 pessoas já fizeram, perfeito. Vamos já, então, ver o nosso Código de Processo Civil. Esse sim a gente tem conhecimento, vamos esquecer o penal um pouquinho, senão eu passo vergonha com vocês aqui. Ainda mais que estão gravando. Vamos lá, então. Artigo 870 do CPC. O caput diz o seguinte: a avaliação será feita pelo oficial de justiça. Essa avaliação se dá no momento que o oficial de justiça cumpre o quê? O mandado de penhora. E aí, esse oficial de justiça, que nesse momento também faz o papel de oficial de justiça avaliador, vem lá, OJA, ele vai até o local onde o juiz determina, por exemplo, a apreensão de um bem, né, o bloqueio, a penhora de fruto de uma empresa, a penhora de algum bem, semovente, bem imóvel, enfim. Nesse caso, o oficial de justiça, ele tem a sua atribuição em avaliar aquele bem objeto do auto de penhora. Nós sabemos que o oficial de justiça, ele não é um especialista em todos os âmbitos da nossa seara aí do direito no que tange às penhoras. E aí, então, o artigo 870, de forma genérica, estabelece esta atribuição ao oficial de justiça. Mas o parágrafo único é que traz aí essa especialidade a esse ato praticado pelo Poder Judiciário, na figura do oficial de justiça, e agora pelo parágrafo único do artigo 870, que diz o seguinte: se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para entrega do laudo. Ou seja, o juiz verificando, por exemplo, um imóvel, o oficial de justiça, ele tem condições de avaliar aquele bem imóvel? Talvez não. O oficial de justiça, como o Robson aqui muito bem exemplificou, tem condições de avaliar, por exemplo, a penhora de um semovente, um pássaro aí de estimação, um pássaro que faz concurso? Acredito que não. O oficial de justiça teria a possibilidade de avaliação, por exemplo, de uma pedra preciosa? Confesso que também fico receoso. E aí o juiz verificando essas especificidades que se fazem necessárias para avaliação mais, vamos dizer assim, equilibrada e mais justa daquele bem, ele acaba nomeando essa pessoa, lembrando, nomeando quando a execução for de um valor razoável e compatível com essa necessidade, até porque existe um custo. E a gente não sabe aqui qual é o custo, vai depender da natureza da avaliação que será realizada por esse, vamos dizer assim, servidor temporário, melhor dizendo, né? Estarão lá no processo civil 1, no 5º período. Os servidores públicos, temos os permanentes e os temporários. Os temporários, muitas vezes, são esses, que são designados para um ato. Lembram lá? Pode ser, por exemplo, esse próprio perito, pode ser, de certa forma, o intérprete, enfim. E aí, temos o artigo 871, que mais ou menos traz aqui possibilidades onde você dispensa essa necessidade de avaliação. Ainda que o oficial de justiça, que tenha realizado o auto de penhora,
não se ter por satisfeito ou não tenha condições técnicas de avaliar aquele bem de uma forma, vamos dizer assim, mais correta. Não se procederá à avaliação quando, inciso 1 do artigo 871, uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Ou seja, as partes, exequente e executado, podem ali dialogar e entender que o valor daquele aparelho de telefone é R$ 3.000. Ótimo. Isso foi a sugestão do executado, devedor, que é o proprietário daquele bem ou objeto de penhora. O exequente, então, ele vai nos autos do processo e peticiona informando, olha, concordo com a sugestão de estimativa realizada pela parte executada. Bom, R$ 3.000. A princípio, não se procederá uma avaliação, porque as partes, nesse momento, chegaram a uma composição quanto ao valor daquele bem, naquele telefone celular, que é objeto de penhora. Mas, já pulando aqui rapidamente para o parágrafo único, que diz, ocorrendo a hipótese do inciso 1 deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver dada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Então, percebo, ainda que as partes, exequente e executado, ou exequentes e executados, no caso de litisconsórcio, eles transigirem e chegarem a um valor específico a título de estimativa do bem, o juiz, se verificar que existe algo que saia do razoável, ele ainda assim, mesmo com a aquiescência de ambas as partes processuais sobre um valor sugerido por algum deles, ele sim, ainda poderá, ele tem esse poder discricionário de nomear um avaliador, verificando e talvez modificando, melhor dizendo, né? Modificando aquele valor onde as partes exequentes e executadas chegaram em consenso. Voltando agora, então. Inciso 2 do artigo 871. Quando se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. A gente sabe aí que nós temos títulos imobiliários, por exemplo, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que tem lá os títulos, as ações no mercado, temos as bolsas de valores. E aí, quando você tem essa cotação já oficial em bolsa, com todo respeito, não há necessidade de nomeação de algum servidor, ainda que temporário, para avaliar alguma coisa que já existe um órgão oficial que publica diariamente ali, no caso, a cotação daquele bem, ou aquela própria mercadoria. O inciso 3 já trata dos títulos da dívida pública, ações de sociedades empresariais, títulos de créditos negociáveis em bolsa de valores, que mais uma vez será o quê? Será o valor da cotação oficial daquele órgão que publica diariamente o quê? O valor daquele bem. Então, nesses casos, dispensa-se o quê? A necessidade de uma avaliação. O inciso 4, eu acho que é o mais comum aqui entre a gente, quando você fala, por exemplo, se tratando de veículos automotores ou de outros bens, cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. No caso do veículo, temos a chamada tabela FIPE. A tabela FIPE é o quê? Ela não avalia o bem, ela já tem um valor de mercado e aquele automóvel, por exemplo, toda vez que muda o ano, ele tem o quê? O seu valor em decréscimo junto à tabela FIPE. Muitas vezes aquele bem passa a valorizar, e aí a tabela FIPE também atualiza. Não tem uma tabela especializada para a questão de automóveis. Se você tem a tabela FIPE, há necessidade de avaliação? Entendemos que não. Vamos chegar daqui a pouco no assunto que eu sei que depois vão perguntar sobre o estado do bem. É uma outra questão, que eu acho que é importante de mencionar aqui no final. E, nesse caso, ou outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido. Talvez um bem imóvel, por exemplo. Imagina um bem localizado aqui no centro de Campo Grande. Ah, mas quem vai avaliar? O Oficial de Justiça? Com certeza não. Ah, precisará nomear, por exemplo, um corretor de imóveis ou um engenheiro civil para trazer a precificação daquele bem? Talvez sim, talvez não. Ah, Rodrigo, mas tem aqui no centro de Campo Grande
várias imobiliárias com, por exemplo, é um apartamento, naquele condomínio, quantas unidades autônomas, no caso condomínio edilício, né, tem à disposição de venda nesses sites das corretoras de imóveis e administradoras aqui de Campo Grande. Temos aí vários modelos de apartamentos similares, já com preço de mercado. Então, desses casos, a gente pode até mesmo evitar e não ter necessária, obrigatória, a presença da avaliação e um avaliador nomeado seria talvez descartado. Porém, na verdade, essa avaliação ela é muito técnica e, se for realizada pelo oficial de justiça, ele vai ter que demonstrar quando foi feita a vistoria, os laudos anexados, por exemplo, de auto de penhora, quando houver perícia do avaliador ou qualquer outro laudo inserido até pelas partes processuais, deve o quê? Sempre esse auto de penhora com avaliação demonstrar, especificar quais são os bens, as características e agora sim, e o estado em que se encontra, porque muitas das vezes o estado do bem é essencial para a avaliação. Você não pode, por exemplo, avaliar um bem pelo valor de mercado. Por exemplo, todo mundo aqui conhece aquele site de vendas que é o Mercado Livre. O que é o Mercado Livre? É um site onde pessoas se comunicam e vendem entre si produtos novos e uma grande parte desses produtos são o quê? Usados. Aí vem lá no anúncio. Qual estado? Seminovo. Aquele computador só serve para retirada de peças. Ok, mas você tem acesso ao computador? Você teve o contato pessoal? Muitas vezes você come uma coisa e chega outra. Você pensa uma coisa, não tem a visão, e isso dá muita confusão. E aí, por isso que esse laudo, por exemplo, fez o laudo de um auto de penhora de um automóvel. Só que o automóvel está batido. A tabela FIPE vai conseguir mensurar o valor real daquele bem? Com certeza não. E aquele abarroamento? Qual foi o dano daquela batida? Será que comprometeu apenas a lataria, a estrutura do chassi, a parte elétrica, a parte mecânica do veículo? Tudo isso tem que constar o quê? No laudo daquele que foi nomeado pelo juiz para avaliar o bem. E aí sim você vai ter o quê? Com certeza, um laudo muito mais comprometido com o valor real daquele bem. Temos ainda, obviamente, que especificar o valor dos bens. Então, quais são os bens? Características, modelo, cor, enfim. E o estado em que se encontram. Tudo isso que devidamente apresentado através de laudo. Ou seja, alguém foi lá e taxativamente especificou e assinou. E esse caso é o quê? Alguém que foi nomeado pelo juiz como avaliador para esse bem. Quando será, então, admitida uma segunda avaliação, por exemplo? Falamos da primeira avaliação. Será que as partes deverão se submeter a apenas uma avaliação? Nem sempre. Será que a avaliação foi feita de forma correta? Será que você, parte, está satisfeito, seja exequente ou executado, com a avaliação daquele que se diz especialista, mas se equivocou e deixou de observar algumas características daquele bem, inclusive o estado que ele se encontrava? Olha o que diz o artigo 873. É admitida nova avaliação quando, inciso 1, qualquer das partes, exequente ou executado, arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Então diz o seguinte, exequente ou executado pode arguir, pode alegar, pode impugnar, fundamentando, obviamente, qual a sua impugnação. Porque deixou de ser observado, por exemplo, a quilometragem do veículo, ou a colisão que o veículo sofreu, ou aquele veículo ele fica no tempo, próximo à praia, a maresia destruiu a lataria do bem, não foi observado. Isso é o quê? É você fundamentar como parte processual. Ou ainda, você pode alegar o dolo, a intenção do avaliador em ou reduzir drasticamente o valor do bem, de forma equivocada, ou até de majorar aquele valor sem o mínimo de condição pelo estado que se encontra. Ou seja, cabe às partes esse momento de impugnar, de forma o quê? Justificada, tem que explicar.
E aí, então, temos o inciso 2. Se verificar posteriormente a avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem. Ora, é comum, dependendo do bem, ele pode reduzir o valor. O próprio veículo que a gente está aqui insistindo em dar como exemplo, o automóvel, nós estamos agora em novembro de 2020. Vocês sabem que em janeiro de 2021, aquele automóvel vai perder valor. Virou o ano ao quê? Um decréscimo quanto ao valor. Imagina que foi avaliado bem agora, em setembro de 2020. O bem continua lá no processo, continua sendo lá objeto de indisponibilidade para com o proprietário executado, o devedor naquele processo. Aí vira o ano de janeiro. Vira o ano de janeiro, acontece o quê? Uma depreciação. Ou aquele mesmo veículo, a montadora já lançou um modelo novo. A gente sabe que lançou um modelo novo, o anterior cai consideravelmente. A avaliação também pode ser requerida como uma segunda, uma nova avaliação nesse momento, que poderia diminuir o valor do bem, ou até majorar. Temos agora um exemplo de vários automóveis aqui no Brasil, carro zero, né, que tiveram um aumento significativo. Em contrapartida, os modelos dos anos anteriores, eles parecem que seguem esse aumento. É uma outra condição de você alegar não a redução, e sim a majoração daquele valor, principalmente pelo executado, que tem um objeto penhorado. Eu, enquanto executado devedor, eu quero sempre o quê? Que aquele bem valha muito e que possa, da forma, satisfazer lá o máximo possível o crédito do exequente nesse processo. E o inciso 3 que diz, quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Perceba o seguinte, tanto as partes processuais, exequente e executado, podem questionar a avaliação realizada por aquele especialista, quanto o próprio juiz pode, de certa forma, verificando que houve alguma forma de erro, ou ele entende que o valor atribuído ao bem não é compatível com o mercado, ele pode também ainda requerer a segunda avaliação, ainda que tenha sido ele que nomeou aquele primeiro avaliador. E o parágrafo único diz aqui que aplica-se o artigo 480, a nova avaliação prevista. Nesse inciso 3, quando o juiz... O artigo 480 remete lá para a perícia, que vocês tiveram aí o estudo no semestre passado em processo civil 2, em provas, e tem lá a chamada prova pericial, que é de extrema importância para elucidação no processo civil. Bom, após a avaliação, esse juiz, então, segundo o artigo 874, poderá, a requerimento interessado e ouvido a parte contrária, mandar, ou seja, o juiz poderá, através de requerimento do exequente ou executado, e sempre oferecendo o contraditório, ouvindo a parte contrária, mandar, 1, reduzir a penhora dos bens, suficiente ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. O que acontece? Às vezes, um mesmo bem pode ser penhorado em vários processos. E aí, na verdade, você pode, além de reduzir a penhora, você pode transferir para outros credores. E aí você vai contemplar muitas vezes outros exequentes em processos também que estão em curso na mesma comarca. É muito comum isso acontecer. E 2, ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Ou seja, você pode continuar ampliando a penhora ou, se for o caso, retirar dessa penhora e transferi-la para outro bem mais valioso, se aqueles bens que foram penhorados anteriormente e avaliados forem de valor inferior ao crédito exequente, e, obviamente, o exequente não ter requerido a chamada o quê? Adjudicação, que pode acontecer. Só que normalmente acontece essa adjudicação, conforme o artigo 875, após o quê? Após realizada a penhora e consolidada a avaliação quanto àquele valor, de certa forma, um valor justo para aquele bem penhorado. E aí sim o juiz dará início aos atos de expropriação do bem, momento pelo qual o credor poderá requerer a adjudicação, no artigo 876 do CPC, que vimos aí na semana passada, ou, posteriormente, se for o caso, a alienação, sendo através de iniciativa particular ou
iniciativa pública através de leilão presencial ou leilão virtual, que tem sido muito comum agora nessa época de pandemia. Então, voltando agora aqui para a nossa pergunta, temos aqui sobre a avaliação, vocês deveriam demonstrar aqui qual a opção que estaria incorreta. O artigo 870, parágrafo único, ele já declara que a primeira opção é correta, quando diz aqui, se forem necessários conhecimentos especializados, o juiz irá nomear avaliador. Então, a primeira opção está correta. A segunda opção diz aqui, não será necessária avaliação do bem quando a parte concordar com o valor estimado pela outra parte. É o inciso 1 do artigo 871, que também corrobora essa segunda afirmativa aqui na segunda opção da nossa atividade. 3. Ainda que o veículo automotor tenha valor atribuído na tabela FIPE, haverá necessidade de avaliação. Bom, o inciso 4 do artigo 871 diz que não, mas é que uma ressalvazinha, né? Até que a gente pode entender que essa questão não está muito bem assim pontuada, pode verificar se houver uma avaliação da tabela FIPE e o veículo estiver deteriorado, a parte pode o quê? Impugnar. Ou seja, haverá necessidade de avaliação? Não. Mas o valor que foi atribuído na tabela FIPE poderá ser objeto o quê? De impugnação por qualquer das partes desse processo. Então, a terceira opção, que seria a opção incorreta para vocês assinalarem. E a última opção diz aqui, poderá ocorrer nova avaliação do bem no caso da parte questionar de forma justificada o valor errado da primeira avaliação. É, na verdade, o inciso 1 do artigo 873. Diz aqui, é admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Portanto, a nossa atividade aqui tem como opção incorreta a opção 3, conforme artigo 871, inciso 4 do CPC. Bom, meus amigos, vamos lá. Finalizamos aqui nosso conteúdo programático para o semestre de Processo Civil 3, execução, cumprimento de sentença, como bem entenderem. E teremos na semana que vem, dia 20, o feriado de Zumbi. Então, dia 20, sexta-feira, não terá aula. Na quinta-feira, então, é o nosso último encontro, onde nós traremos todo o conteúdo programático e eu vou direcionar vocês a tudo que irá cair na segunda avaliação, inclusive fazendo menção aos artigos que vocês terão que estudar ou preparar aí, separar para a avaliação de vocês, que será no dia 26 de novembro agora, 2020. Quanto à nossa avaliação, alguma dúvida? Tranquilo? Estamos combinados semana que vem da revisão? Perfeito. Então, só para agora fazer uma outra menção, a aula de amanhã, como nós já havíamos combinado, será uma aula de término do processo esportivo, no que tange ao procedimento especial. E aí vamos fazer amanhã, vou trazer para vocês os assuntos, né? O conteúdo que irá cair na primeira avaliação de direito desportivo, que será realizada no dia 21 de novembro, pós-feriado. Tá? Vocês terão aí, amanhã toda eu vou disponibilizar a prova, por exemplo, não somente no sábado, de 8 ao meio-dia, como também na sexta-feira, porque sabemos aí que tem colegas que não têm condições, inclusive, de assistir a aula aos sábados. Então, para evitar esse prejuízo, a prova de vocês de dia desportivo, que a gente vai fazer amanhã a revisão, e os colegas que não comparecerem, por favor, peçam aos demais para gravarem e enviarem aí a nossa revisão. Eu vou passar para vocês amanhã tudo que vai cair na prova, a legislação pertinente, os artigos específicos. Vamos direcionar vocês também para a prova do dia 21. Porém, vou disponibilizar no dia 20. E, com todo respeito, não tem problema nenhum
de eu disponibilizar no dia 20, por exemplo, o dia todo. Então, ficará disponível no dia 20 e dia 21 a prova para que vocês realizem de direito esportivo. E aí ninguém será prejudicado e caso alguém não possa fazer no sábado, faça na sexta, sem problema nenhum. Tranquilo? Vamos cumprir tabela, fazendo um jargão aí do direito desportivo. Nada de WO, pelo amor de Deus. Depois dessa, ou sexta ou sábado, se tiver WO, é 3-0, né, Márcio? Então, meus amigos, então, combinado então, amanhã nos encontraremos com o nosso resuminho aí, finalizando o conteúdo para a primeira avaliação. Para a segunda avaliação de direito esportivo, a gente vai entrar na seara, que aí é uma seara que certamente quem gosta de trabalho vai se apaixonar, que é a seara do contrato especial do atleta desportivo. Aí realmente é um tópico muito interessante, mas só para a segunda avaliação. Perfeito? Então, meus amigos, forte abraço, até amanhã, fiquem com Deus, sextou, juízo. Ainda vai ter Eita, segunda Márcio. avaliação ainda, professor? Tem. Isso, já ia acabar o ano já, ia fazer a primeira. Não. Acabou. Não, mas fica tranquilo. Assim, vou te ser sincero, Márcio, a minha preocupação, na verdade, eu até poderia passar um trabalho para vocês, mas a minha preocupação é que, como foi uma disciplina meio atípica quanto ao tempo que a gente está utilizando, se não tivermos ali consignados primeira e segunda avaliação, vai que o MEC depois vem na faculdade e declara que não houve a disciplina realizada por vocês. Meu medo é esse. Por isso que eu quero observar o manual acadêmico e fazer de uma forma que vocês tenham aí consistência para comprovar que realmente realizaram a disciplina. Tranques. Mas fica tranquilo, vai ser bem light. Bem light. Com certeza. Valeu? Grande abraço, então, meus amigos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, professor.